O Liberdade de Opinião segue às 9h25. Nós vamos agora a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia sobre os assuntos mais importantes do dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Então, vamos à nossa conversa de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando, é claro, com trechos do que disse ontem o ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Foi a primeira vez que o ex-presidente Lula falou a partir do momento em que o ministro Edson Fachin anulou as condenações dele por corrupção e lavagem de dinheiro, decisão tomada na segunda-feira. Nós separamos aqui alguns trechos do que disse ontem o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Esse país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo. Eu vou repetir, esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário. Esse país não cuida da saúde. Esse país não cuida do meio ambiente. Esse país não cuida da educação, esse país não cuida do jovem, esse país não cuida da meninada da periferia, ou seja, do que eles cuidam? Alexandre, queria que você nos dissesse qual foi sua avaliação sobre o discurso e depois a entrevista do ex-presidente Lula ontem. Havia muita expectativa sobre o tom que ele usaria para se comunicar com o país depois de tanto tempo. O que é que te chamou a atenção ontem? Bom, a frase que eu acabei de ouvir, né? É muita ironia nessa frase. Imagina que o Lula está se queixando porque Moro não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. Irônico. É o Lula que disse isso, né? Depois ele vai ter que renovar um pouquinho, atualizar a acusação, que é o chavão de que Bolsonaro é autoritário, né? Ele disse que o Brasil não tem governo. Como é autoritário e não tem governo, é uma contradição. E está criticando aí prefeitos, governadores, porque está falando de questões que são da alçada de prefeitos e governadores, principalmente na área social, né? Mas, enfim... O principal a gente não ouviu, porque a gente queria ouvir uma definição de Lula sobre você ou não vou ser candidato, né? Ele disse que ainda não tem cabeça para tomar essa decisão. Na verdade, ele deve estar avaliando as coisas. Eu disse ontem que Fachin o condenou a ter que enfrentar Bolsonaro. É um momento difícil, é uma encruzilhada, é um momento em que ele tem que tomar uma decisão. E não tem como, vai ter que tomar a decisão, se não for impedido. Ele é réu em outros 4 processos, né, em Brasília e São Paulo. Se não for impedido pela lei, ele vai ter que ser candidato. Ele não tem saída, né? Os próprios petistas sabem disso. Ele disse que ia consultar partidos, etc. Mas todo mundo sabe que se ele disser eu sou candidato, ele é candidato. Ele não depende nem de partido, nem de convenção de partido, né? Se ele disser não sou candidato, é outra coisa, né? Essa é uma expectativa que envolve Haddad, por exemplo, né? Então, me chamou a atenção foi isso, né? A indecisão de Lula está ainda em cima do muro, porque é uma carga pesada essa, de assumir o enfrentamento com Bolsonaro. Serão 2, né, que vão entrar nessa eleição, os outros serão secundários. E ele deve estar avaliando isso, né? Então, é esperar por mais informações do provável candidato.
Ele emitiu alguns sinais que, como você lembrou, não nos permitem considerá-lo candidato, né? Mas ele fez acenos. Por exemplo, ele lembrou que foi eleito em 2002, e ano que vem já serão 20 anos, né, depois daquela eleição, com José Alencar na condição de vice. Ele disse que aquela era a primeira união política entre capital e trabalho. Disse que o mercado não tem por que ter medo dele, porque ele já foi presidente da República por 8 anos e não provocou nenhuma surpresa, ele considera suficientemente grande ou importante para que o mercado financeiro tenha medo dele. Disse que vai conversar com políticos que pensam diferente dele. Chegou, inclusive, a agradecer um elogio que o Rodrigo Maia fez a ele numa rede social enquanto ele fazia o discurso, e foi transmitido a ele por uma repórter. Falou das Forças Armadas, falou das polícias, disse que quem tem de ter arma são as Forças Armadas, é a polícia que sai para a rua para combater o crime com um 38 enferrujado, né? Ele quis ampliar o leque e mostrar que ele não é um radical como o taxam já há muito tempo, Alexandre. Na verdade, o que você fez foi um leque de perguntas e eu vou tentar dar um leque de respostas, Colombo. Pegando a mais próxima, está na cara que o Rodrigo Maia agora sonha, já que não conseguiu realizar o sonho anterior de reeleição, ele sonha ser o vice de Lula, né? Pega carona, né? Ele já se manifestou quanto a isso e a gente sabe quais são as aspirações ou as ambições, né? Outra questão, ele bateu no mercado, sim, mas não no mercado financeiro. Ele bateu no mercado de capitais, né? O mercado financeiro ele sempre foi muito querido. Os bancos nunca deram tanto lucro quanto no governo Lula, né? Agora, o mercado de capitais, ou o mercado de ações, esse sim, esse ficou nervoso, né? E ele falou mal do mercado. Ele disse que o mercado está preocupado em tirar o dinheiro do povo, né? Ele criticou o mercado. Ele criticou Ciro Gomes, se afastou ainda mais de Ciro Gomes, que foi convidado, ele e o Lupe, do PDT, e não foram nesse simbolismo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, onde Lula começou, né? Então, chegou a dizer que Ciro é grosseiro, quer parecer inteligente, mas é ignorante. Foi uma batida firme. Agora, eu queria contar, você mencionou José Alencar e o PL, e eu queria contar um episódio. Aconteceu em 2002. Eu disse de manhã no Bom Dia Brasil, mostrei que Lula havia perdido já 3 eleições e havia demonstrado que perdeu uma com 16% de votos apenas, a outra com 20 ou 21, a outra com 18. Então, concluí que Lula teria um teto, um limite de 20%. Era só escolher o adversário para saber quem derrotaria Lula, que ficaria em 20%. Quando eu saí do estúdio, tocou o telefone para mim. Era o Zé Dirceu. E ele deve lembrar disso. Ele me disse, olha, eu ouvi o que você disse, você tem razão, só que vai haver uma mudança. Usou esses termos. Nós vamos deixar de ser um partido puro sangue. Nós vamos fazer aliança com o outro lado, né? E foi uma aliança, assim, surpreendente, né? Saltou do sul para o norte. E com Zé Alencar, o maior empresário de Minas Gerais, né? O maior capitalista, digamos, de Minas Gerais. E fez aliança, e ao mesmo tempo saiu para a rua com Lulinha Paz e Amor. Ontem ele disse, não tenham medo de mim. É uma nova versão do Lulinha Paz e Amor. Usou inclusive a palavra medo, que a palavra medo é uma palavra mágica para eletrizar pessoas ou paralisar pessoas, né? Então a gente vê que sim, tem um contexto. Eu ainda não tenho cabeça para decidir se estou candidato, mas a minha cabeça já pensa como candidato. Foi lá na polícia, nas Forças Armadas, né, que são um lado de apoio ao presidente, né? Talvez em breve ele se dirija ao agro. Eu lembro que em 2002 ele foi lá no Zeca do PT, em Mato Grosso do Sul, que era o governador, me apresenta os teus agricultores, né, para dizer, olha, o MST não vai invadir, ninguém vai invadir fábrica. Foi lá em Sertãozinho falar para os plantadores de cana, foi para Uberaba
Embraba, falar para a Associação dos Criadores de Gado Zebu, fiquem tranquilos, chegou Lulinha, paz e amor. E foi eleito por isso, né? Ganhou bem no primeiro turno e ganhou muito bem no segundo turno, né? E se tornou presidente. Então, um pouquinho de história para esclarecer o que está se passando hoje. É importante, sempre. Bom, nós ouvimos também ontem, Alexandre, o presidente Jair Bolsonaro. Ele reagiu ao discurso do ex-presidente Lula, às críticas que o ex-presidente fez a ele e ao governo dele, numa entrevista exclusiva ao Leandro Magalhães, e a gente separou aqui alguns trechos também. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né? Que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Nada mais além disso. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos, com esse recurso, imagina se o PT estivesse no governo. Eu queria que ele apontasse algum ponto de corrupção no parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele. Tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. Alexandre, o presidente Bolsonaro acerta ao responder quase que imediatamente o ex-presidente Lula. Ele falou muito sobre corrupção aí em governos do PT. Esse é um indício de que ele vai trilhar esse caminho se o ex-presidente Lula for mesmo candidato no ano que vem, explorar essa questão? Bom, pela história do presidente Bolsonaro, 30 anos de política, né, 29 no Legislativo, ele não deixa nada sem resposta. E a resposta vem na hora, né? E essa resposta também, preenche a expectativa do simpatizante dele, que é, puxa, tem que responder, né? Mostra também qual vai ser a arma. Porque Lula, por mais que Fachin queira, por mais que o Supremo torça, né, não se livra da pecha de corrupção. Ficou marcado, ficou um selo, né? E a gente está vendo que o presidente Bolsonaro vai usar isso. Vai continuar a sua luta, que o ajudou a eleger-se, né, anticorrupção. Isso mostrou. Vai mostrar também que vai continuar o debate entre os dois. Só que o debate tem um efeito reflexo, né? E quando um fala do outro, também está dando audiência para o outro. Está falando no outro. Certa vez Golbery me disse, olha, vocês vão eleger o Lula. Eu disse, por quê? Porque vocês jornalistas só falam dele. Mas estão falando mal, não interessa. Qual é o sujeito da frase? Bolsonaro, em geral, a mídia ajudou Bolsonaro a se eleger por isso. Bolsonaro estava preso numa cama de hospital, com aquela facada, né? E todo mundo falando nele, inclusive em debate, na cadeira vazia. Terminou o debate de que ele não participou e ele ganhou o debate, né? Então, esse debate entre os dois, Lula fala de Bolsonaro, vocês notaram que ele não mencionou o nome, né? Eu lembro que quando eu mediei um debate, ele se referia ao Collor, o meu adversário, ele não citava o nome. Ele não punha o sujeito expresso na frase, o sujeito sempre ficava oculto para não fazer propaganda para o outro. Mas está na cara que se não houver uma alteração via judiciário, e até é bom que não haja, para deixar as coisas bem claras, essa disputa entre os dois vai continuar. E Lula, principalmente, vai se beneficiar com isso. Porque cada vez que o presidente da República, e não é o candidato, o presidente da República falar nele, estará, de alguma forma, lembrando o nome dele. O nome que a pessoa vai lembrar na hora de ser perguntado numa pesquisa de opinião. Colombo? Vamos falar um pouquinho da pandemia agora, Alexandre. Hoje faz um ano que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia da Covid-19. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ontem, confirmou mais 2.286 mortes pela doença em 24 horas, o que significa o maior número diário de mortes neste ano, de pandemia, de março a março.
Com os números de ontem, o Brasil ultrapassa 270 mil mortes e agora tem a segunda maior contagem de vítimas pelo vírus em todo o mundo, atrás somente dos Estados Unidos, em números brutos. O Conselho de Secretários de Saúde registrou 11.202.305 casos confirmados do novo coronavírus entre março de 2020 e ontem, dia 10 de março de 2021. Alexandre, nós estamos vivendo um momento em que há uma confluência de alguns aspectos importantes, né? Nós estamos vendo o vírus se disseminando, aparentemente sem controle, sem que as autoridades consigam controlá-lo. As vagas em hospitais são cada vez mais raras, não é? Em UTIs especialmente. E a campanha de vacinação anda, mas nós já vamos completar 2 meses do Plano Nacional de Imunização e agora passamos dos 4% de brasileiros vacinados. O que é que a gente pode fazer agora, a essa altura do campeonato, para tentar romper ou, no mínimo, diminuir a velocidade desse ciclo, hein, Alexandre? Pois é, não apenas nós, mas o mundo inteiro, né? O nosso número aqui está muito alto. Em anos normais, sem epidemia, nós temos pouco mais de 3 mil mortes por dia, né? 3.200, por aí. E esse número está muito alto. Está muito alto, que é uma doença só. Né? Mas não é só aqui, é no mundo inteiro. Eu estava vendo ontem a situação na Alemanha, né? A Alemanha é um país modelo de desenvolvimento, né? Está com problema de vacina, já parou as vacinas para idosos, agora retomou as vacinas para idosos, agora aparecem 2 deputados da base aliada de Angela Merkel recebendo propina de máscara para de fábrica de máscara para fornecimento de hospital, né? Tá até nisso agora a Alemanha está ficando parecida com a gente. Mas onde é que eu queria chegar? É a politização dessa história. Isso é para ser decidido pela ciência, não é pela política. Até a OMS é politizada. A gente sabe muito bem quem é o Tedros Adhanom. Foi 2 vezes ministro na Etiópia, né? Ele não é médico, ele é biólogo, né? E está fazendo política, né? Tem um corpo técnico maravilhoso, mas é política. As decisões têm sido políticas, né? Os problemas, governadores aqui no Brasil olhando para a eleição do ano que vem. Então, o ano passado, quando houve lockdown, tiveram uma oportunidade. Puxa, deu uma segurada, vamos deixar o hospital pronto com UTI. Mas esses hospitais aí que está faltando UTI, faz décadas que está faltando UTI. Não, parece que não é algo que renda voto, e rende voto. Investir na saúde rende voto. Então, essa é uma questão, né? Transfiram para quem é do ramo, para tomar as decisões. E outra coisa, o que eu vejo todos os dias, não adianta, eu estou perto e vejo, né? É prevenir, né? Prevenir e tratar logo. Né? Mas isso aí também foi politizado, não adianta falar sobre isso com toda a experiência. Né? O médico que manda a pessoa para casa com aspirina está mandando a pessoa para o hospital. Né? E quem vai para o hospital, a gente sabe que já entrou na fase 2, já começou a inflamação nos pulmões. A fase 3 é uma tragédia. Então, nós temos em mãos a possibilidade de solução, mas a solução não é política. A solução é científica, a solução é da medicina. É isso, porque até agora o que a gente viu, está aí o resultado. Faz um ano e esse é o resultado. Então, é isso, Colombo. Muito bom, Alexandre. Bom ouvi-lo mais uma vez aqui no Liberdade. A gente volta a conversar amanhã, combinado? Combinado. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.